Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando uma série de 4 lives sobre transição de carreira e desempenho profissional. Como é que vai funcionar essas 4 lives? A primeira de hoje, elas vão acontecer toda segunda-feira, às 7 horas. Hoje a primeira eu tive que modificar um pouquinho o horário, mas será toda segunda-feira, às 7 horas da noite, 19 horas, ok? Como é que vai funcionar? Esse tema, a parte de transição de carreira e desempenho profissional, ele vai estar dividido desde o começo até o fim nestas 4 lives. Então, todo o processo de transição de carreira vai começar agora na primeira live, onde eu vou falar para pessoas que não têm, digamos, nenhuma noção de onde estão, do que querem fazer, por que estão infelizes no seu serviço atual, não sabem como sair do seu emprego, não sabem para onde ir, não sabem como se desenvolver. Vamos falar na segunda live para pessoas que já têm uma noção do porquê estão infelizes onde estão, mas não sabem ainda direito como ir para outro local ou por que devem ir para outro local. Na terceira live, nós vamos falar sobre pessoas que já sabem mais ou menos por que estão infelizes, têm uma noção de onde querem ir, têm uma noção para onde querem ir com a sua carreira, mas ainda não sabem de que forma podem fazer isso ou talvez não tenham a coragem necessária. A quarta e última live é para pessoas que sabem onde estão, sabem onde querem ir, talvez até já estejam em outra carreira, e justamente para essas pessoas que começaram numa nova carreira, essas pessoas que estão iniciando em uma nova carreira, nós vamos passar dicas e técnicas de desempenho profissional para que essa pessoa possa atingir um nível profissional respeitável o mais rápido possível. A ideia dessa live é que ela não seja muito longa, em média de 25 a 30 minutos, e ao final das lives eu sempre vou colocar nos meus stories uma pequena caixa de perguntas. Então qualquer dúvida que você tiver, você pode, ao final da live, deixar na caixa de perguntas dos stories. Se você por acaso está vendo esse vídeo no IGTV ou depois da live, você pode me mandar uma pergunta no direct, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a situação de desinteresse profissional. Presta atenção na seguinte história. Você acha um emprego muito bom, muito interessante, você se entusiasma com ele, você vai para a vaga, você consegue um emprego. Após um tempo de talvez alguns meses, talvez alguns anos, as coisas talvez não são mais as mesmas. No começo você tem uma leve insatisfação, uma tristeza que talvez você não tinha antes, aquela vontade de ir para o emprego, de fazer as coisas e de se envolver não é mais tão grande quanto antes. Você tem alguns sinais de ansiedade, você não tem as mesmas vontades, talvez até uma fadiga no dia a dia, uma insônia quando você vai dormir à noite. Digamos que você não tem a mesma vontade, a mesma paixão que você tinha por aquele emprego quando você entrou. Essa profissão ela era legal, mas hoje em dia talvez ela não faz mais sentido. O seu trabalho começa a ficar pesado, o salário não é suficiente, o reconhecimento que você tinha hoje você não vê mais. Os seus valores pessoais talvez não batem com os valores da empresa. Você não vê as decisões que estão sendo tomadas como as decisões certas. Você questiona as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você não se sente mais bem do jeito que você se sentia antes. Você passa a semana esperando pelo final de semana. Você não trabalha com a mesma vontade, você só quer ter o tempo livre de um dia de folga, você quer ter apenas o tempo livre de um final de semana, de uma folga, para que você possa descansar. E quando começa a terminar o seu dia de folga, o domingo, talvez você começa a ouvir a música do Fantástico, talvez você começa a preparar o seu material para segunda-feira de manhã, você começa a ter uma angústia, você começa a ficar desesperado. Aquele seu final de semana, aquela sua folga que você tanto esperou, está acabando e infelizmente você não pode fazer nada sobre isso. Você vai ter que voltar a trabalhar na segunda-feira de manhã e isso te causa uma angústia. As tarefas mais comuns, como atender um telefone,
fazer uma reunião, falar com as pessoas, fazer uma planilha, isso te causa uma insatisfação tão grande que você não tem como medir. Você começa a procrastinar, você começa a mentir, você começa a deixar de fazer coisas simplesmente porque você não aguenta mais ter que trabalhar naquele local. Você começa a pensar para você mesmo e talvez até falar para as pessoas à tua volta: olha, cara, eu tô cansado de tudo isso, isso aqui não funciona mais para mim, eu tenho vontade de largar tudo e sumir. Se isso é o que acontece com você, provavelmente essa live é a coisa mais importante que você pode ouvir nesse momento. Quando você pensa essas coisas, quando você vai para o seu serviço, você faz o mínimo do mínimo para não ser demitido. O extremamente necessário para que as pessoas não tenham motivo para demitir você. Você procrastina muito e você vive pensando na vida e no que você pode fazer para melhorar aquele emprego, ou talvez para ir para um emprego melhor, para conseguir subir de cargo ou para fazer alguma coisa da sua vida que te dê felicidade. Se essa é a sua situação atual, você faz parte dos 75% de brasileiros que está infeliz no trabalho, de acordo com o relatório de 2014 da ISMA, a Associação Internacional de Controle do Estresse. Só que, detalhe, esse relatório ele é de 2014. Muitas pesquisas estimam que até hoje, em 2019, esse número pode ter subido para 90% de insatisfação no trabalho. Cara, pensa comigo. Isso significa que a cada 10 pessoas, só uma, está realmente feliz no trabalho. Todas as outras 9 pessoas têm algum tipo de insatisfação mais leve, moderada ou grave em relação ao seu trabalho. Isso é extremamente preocupante. Cerca de 90% das pessoas, em estimativa, estão infelizes com o trabalho que fazem hoje. Isso é praticamente inaceitável. Segundo essa pesquisa ainda, grande parte dessa infelicidade vem da falta de reconhecimento, em seguida vem o excesso de tarefas e em seguida problemas de relacionamento, seja com pessoas acima do seu cargo ou seja com pessoas similares a você. Mas quando nós paramos para pensar nessa questão, por que as pessoas têm tanta dor, têm tanta falta de significância com o seu trabalho? Por que as pessoas têm essa quebra emocional com o trabalho e começam a pensar em outra carreira? Hoje em dia, eu digo principalmente a minha geração, ela começou a trabalhar muito tarde. E isso, a minha visão, é um problema. Nós começamos a trabalhar muito tarde e apesar de nós focarmos em uma parte de educação, então é focado bastante em educação básica, educação fundamental, só que quando o jovem ele sai com 18 anos do ensino médio, toda a educação, toda a sociedade força ele de certa forma a escolher um trabalho, uma carreira muito rápido. Olha, você tem que fazer um ensino técnico, você tem que fazer uma faculdade o mais rápido possível. Você não pode deixar de fazer uma faculdade. Escolhe alguma coisa, rápido, vamos. E isso para um jovem de 18 anos, cara, me desculpa, mas ninguém sabe o que é direito da vida aos 18 anos. Como é que você pode escolher uma faculdade de 4 ou 5 anos que vai praticamente definir o trabalho que você vai fazer pelo resto da sua vida aos 18 anos? Esse é um dos grandes problemas que eu acredito hoje. Muitos pesquisadores até colocam que a melhor coisa a fazer para um jovem quando sai do ensino médio, antes de qualquer faculdade, antes de qualquer ensino médio, é pegar e dedicar cerca de 4 anos da sua vida, vamos botar aí dos 18 aos 22, para fazer tudo o que ele conseguir fazer em termos de trabalho. Você quer ser caixa de banco? Seja. Você quer trabalhar com vendas? Venda. Você quer trabalhar com a parte criativa? Faça. Você quer tocar música? Faça. Vá atrás das coisas que você quer descobrir, que você quer tentar, que você quer fazer. Nesse período de 4 anos, dos 18 aos 22, tente fazer o máximo possível. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiz faculdade e ao 5º, 6º semestre eu já sabia que aquilo era justamente o que eu não queria para a minha vida. E isso acontece com muitas, mas muitas pessoas. Mais de 60% das pessoas que têm diploma hoje
não estão felizes e não trabalham na área que tem o seu diploma. Na grande maioria das vezes, quando nós temos 18 anos e vamos escolher a faculdade que nós vamos fazer, nós fazemos isso por reconhecimento e dinheiro. A gente trabalha uma vida inteira sem um propósito definido, indo no automático apenas para ganhar dinheiro, para se sustentar, para tentar viver uma vida e ser independente. Nós não pensamos em um propósito, em felicidade. Nós trabalhamos só para ganhar dinheiro. O problema que isso gera é depressão, estresse, tristeza, falta de motivo para continuar, e aí você dedica novamente 5, 10 anos àquela carreira, até não dar mais, até você se sentir vazio e destruído por dentro, e aí chega numa hora que você entra em depressão, você não sabe o que fazer da sua vida, você não sabe qual rumo tomar, e mesmo férias, mesmo folgas, mesmo tempo com a sua família e com as coisas mais preciosas para você, não funcionam para te trazer de volta aquele ânimo de trabalhar. Nessa hora, muitas pessoas travam. Por quê? Por mais que eu saiba que eu odeio o meu emprego, que eu odeio a minha carreira, que eu não sei o que fazer, aí as pessoas travam. Por quê? Por mais que eu tenha um emprego que eu odeio, é um emprego, é um salário, é benefício. Então eu vou dar um exemplo agora bem claro para vocês. Imagina um cara, tem a sua namorada, e esse cara é grosso, esse cara é estúpido, esse cara é idiota, ele berra, ele grita, talvez ele bate nela, ele é um péssimo namorado. Ela sabe muito bem, essa menina sabe muito bem que ela deveria terminar com ele. Mas quando ela tenta, ela começa a pensar nas mínimas coisas que ela tem de benefício. Ah, mas e se eu... Será que eu vou achar alguém que me dá carinho igual? Será que eu vou achar alguém que vai me amar como ele ama? Mesmo com todas as coisas horríveis sobre ele, ela fica pensando naquelas coisas muito pequenas que não vale a pena ser pensadas. E ela não imagina a quantidade de coisas boas que ela pode encontrar em outra pessoa. Da mesma forma, você pensa em todas as coisas, mesmo que pouquíssimas, as coisas positivas sobre o seu emprego, o seu salário, o meu salário, que na verdade nem tão bom assim, os meus benefícios, que também nem são tão bons assim, e você fica se apegando a essas coisas medíocres, quando na verdade você poderia ganhar muito mais se você saísse e tentasse encontrar um emprego que você realmente gosta, se você se dedicasse a algo que você realmente quer fazer. Você se apega a essas mediocridades, essas coisas tão pequenas, e está perdendo coisas gigantescas lá fora. Quando você pega esse medo, você tem outras coisas junto além disso. Você tem um medo de idade. Pessoal, principalmente quem tem mais de 30 anos. Como é que eu vou começar uma nova carreira agora? Como é que eu vou começar numa carreira que tem jovens de 18, 20 anos? Como é que eu vou me equiparar a eles? Existe medo pela falta de experiência, existe esse anseio pela estabilidade que eu comentei. A própria crise existencial, muitas pessoas começam a repensar a vida nos 30, 35 anos. Quem eu sou, o que eu vou fazer, o que eu gosto, eu não me conheço direito. Então, quando você já não gosta do seu emprego e quer sair, você começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida se eu sair desse emprego? É uma das poucas coisas que eu ainda tenho sólidas na minha vida. Se eu sair desse emprego, o que eu vou fazer? Elas começam a defender essa coisa tão pequena que elas têm, no medo de perder essa coisa, esses mínimos detalhes positivos que ela ainda tem. Esse medo, na grande parte das vezes, ele é infundado. O seu medo, a realidade disso, as coisas realmente ruins que podem acontecer, são muito pequenas, próximo à comparação às coisas realmente positivas e grandes que podem acontecer se você se arriscar a sair e procurar outro emprego. 10, 20, 30, 50 vezes mais ganhos, 50 vezes mais positivos do que você ficar no lugar onde você está. Muitas pessoas defendem isso com segurança. Mas eu quero segurança porque o meu emprego é seguro, eu trabalho aqui há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos. Cara, não existe segurança. Você assiste TV? Quantas vezes já aconteceu, está passando direto agora, empresas que não maqueiam os números, maqueiam os seus ganhos, não falam nada para os seus funcionários, você sai para o final de semana, quando você volta na segunda-feira você encontra um portão fechado, uma nota de falência e um número de um advogado para quem você tem que ligar para tentar, talvez daqui a 1, 2, 3, 5 anos,
conseguir o dinheiro da sua rescisão. E até lá você está praticamente preso. Essa segurança que você acredita não existe. Então, ok, falamos de medo, falamos de angústia no seu emprego, falamos de infelicidade, falamos de não saber o que é isso, qual carreira seguir, falamos de várias coisas aí. Mas então, por onde é que você pode começar? Se você não gosta de onde você está, se você não se sente confiante, não se sente feliz, o que você pode fazer? Vou te dar uma pequena tarefa. Pega papel e caneta, é muito importante, tá? Você ter isso escrito, você sentar depois com calma, anotar o que eu vou falar. Uma das primeiras coisas que você precisa é ter a clareza do que você quer e o que você não quer. No seu emprego atual, o que te agrada, o que você realmente gosta desse emprego, o que faria você ficar e o que te desagrada, o que você não gosta, o que você quer mudar, o que te faz realmente ter uma angústia desse emprego. É importante você saber esses dois pontos antes de qualquer coisa, porque é interessante para o seu caminho você saber o que você não gosta, são as coisas que você não quer trabalhar, são os caminhos que você não quer tomar, mas é importante também saber as coisas que você aprecia e que você gosta, porque isso são dicas do que você pode seguir. São dicas de quais as coisas que você pode pesquisar mais, de que você pode correr atrás, que você pode se dedicar, talvez, para seguir uma carreira nesse ponto. Então, talvez eu não gosto de lidar com pessoas, mas eu gosto muito de fazer planilhas, eu gosto muito de números. Quem sabe eu estou errado na parte de RH, mas eu deveria ir para uma parte de contabilidade. É só uma ideia, mas ter esses pontos, ter isso escrito, fazer umas tabelas e começar a olhar isso, te dá uma clareza muito grande. Você precisa disso para ter uma ideia do tipo de mudança que precisa fazer. Isso não é fácil, isso não é rápido, não é uma tabela que vai te ajudar do dia para a noite a mudar, mas isso começa a te dar uma clareza e isso já dá um certo alívio. Outra coisa que você precisa se perguntar, e é muito importante, esse desgosto que você sente no seu emprego, na sua carreira, ele pode ter vários níveis. Você sente desgosto, será com a sua carreira, ou será que você sente desgosto com o seu chefe? Você está feliz com as pessoas que você está trabalhando? Você pode ter uma felicidade grande em trabalhar com essas pessoas, você pode ter uma felicidade grande em estar com o seu chefe, ele pode ser uma pessoa muito carinhosa, mas talvez a empresa, a forma de ver o mercado, a forma que a empresa lida com os funcionários, a forma como a empresa te trata, pode ser negativa. Talvez você até goste, sei lá, de marketing, você gosta muito de marketing, mas essa empresa onde você está não trata marketing de uma forma legal. Então, talvez esteja na hora de trocar de empresa. Talvez você goste muito de marketing e você aprecia muito a empresa onde você está, mas o seu chefe é um bundão e é horrível trabalhar com ele. Então, talvez está na hora de simplesmente falar com o RH e dizer, olha, eu não aprecio a forma com que o meu chefe lida com o meu setor. Eu gostaria de ir para um outro setor, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Então, existem vários níveis de desgosto nesse plano. Será que você realmente precisa trocar tudo e mudar de carreira do zero? Ou será que talvez é o seu chefe que você precisa trocar? Você precisa trocar de setor? Ou talvez é a empresa que não está interessante para você? Uma outra empresa do mesmo ramo pode servir. Você precisa pensar nesses vários níveis para entender quais são as coisas realmente que te dão desgosto e que você precisa trabalhar, que você precisa mudar. Talvez o conselho mais importante agora de tudo isso é a parte de autoconhecimento. Se você quer ir para uma outra área, se você realmente pensa em deixar uma carreira e iniciar outra, você precisa se conhecer muito, mas muito bem. Existem vários testes de autoconhecimento, e eu não digo os da internet não, tá? Nesse ponto você tem que contratar um profissional, perfil comportamental, perfil emocional, perfil de competências profissionais, você precisa saber quem você é, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos a serem trabalhados, qual é, digamos, o seu tipo de comunicação, como você trabalha melhor, se é individual, se é em grupo, se é áudio, vídeo, se é texto. Tudo isso você precisa conhecer o máximo possível de você, se você quer ter uma clareza maior de onde você vai depois. De novo, não é perfeito, não vai aparecer da noite para o dia, você não vai ter a clareza mágica assim que vai aparecer, só que ter esse conhecimento de você mesmo é fundamental.
Marca aí. Se tudo que eu falei nessa live você não prestou atenção ou não lembra, só lembra de uma coisa. Você precisa investir no seu autoconhecimento antes de tudo. Beleza? Pessoal, a gente está fechando mais ou menos 20 minutos aqui. A ideia dessa live não é ser muito longa, beleza? Então, vou fazer um pequeno resuminho para vocês. A gente falou de angústias, a gente falou de como surge essa angústia no trabalho, do que ela pode vir, como ela pode se dar. A gente falou do medo de sair do emprego, do medo de tentar alguma coisa nova. E esse simples medo, por menor que ele seja, por mais ridículo que ele seja, muitas vezes te impede de conseguir algo muito maior, muito gigante lá fora, algo que pode ser o seu sucesso, simplesmente porque você fica se apegando a essas coisas tão pequenas. Beleza? Eu vou fechar a live daqui a pouco, eu vou deixar uma caixa de perguntas no meu direct, então se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser que eu fale sobre algum assunto nas próximas lives, deixa a sua pergunta lá. Lembrando que as próximas lives vão ser nas segundas-feiras agora de outubro, sempre às 7 horas da noite. A próxima live vai ser para pessoas que já têm uma ideia do porquê não gostam do seu emprego, já têm uma ideia do porquê não estão confortáveis onde estão atualmente, mas não sabem ainda direito como e por que mudar para outro lugar, onde vão, como fazem isso. É um pequeno passo em direção à transferência profissional. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todas as pessoas que assistiram, muito obrigado a todos que estiveram até aqui e eu espero que eu tenha adicionado algum conteúdo de valor para vocês. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, me manda um direct, tudo de bom. Valeu!